Eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 18. Eu quero falar sobre o tema Na Sociedade dos Descartáveis, o propósito de Deus continua sendo restaurar. Você pode dizer isso comigo? Na sociedade dos descartáveis, o propósito de Deus continua sendo restaurar. Preste atenção em algo. O que é uma sociedade de descartáveis? Ou uma sociedade descartável? O que é isso? É uma sociedade que está caracterizada por tudo muito prático, tudo muito rápido, tudo muito indiscriminado. Ou seja, os produtos servem para serem consumidos e para serem rapidamente descartáveis. Eles cumprem um propósito e depois que cumprem o propósito, eles são descartáveis. Nós vivemos numa sociedade dos descartáveis, porque os produtos têm data de validade, têm vida útil. O que nos serve hoje, talvez não vai nos servir na semana que vem. O que nos serviu no mês de agosto, talvez não vai nos servir no mês de setembro. Essa é a cultura do descartável. E essa cultura cria em nós, irmãos, uma insatisfação que leva a gente sempre a um consumo excessivo. O comportamento de consumo, ele é despertado em nós à medida que a gente se vê que aquilo que nós temos não nos serve mais e a gente precisa substituir rapidamente aquilo que é obsoleto, aquilo que não cabe mais para a gente. E essa cultura, ela tem impregnado muitas pessoas, trazendo com ela uma lógica de consumo, uma percepção equivocada de que tudo está obsoleto o tempo inteiro. Esse comportamento começou a ser estudado na virada do século. De 2000 para 2001, esse comportamento começou a ser estudado. Agora, em 2024, 23 anos depois da virada do século, esse comportamento ele está muito presente na sociedade. Não só no Brasil, tá? Mas no mundo inteiro. E um dos estudiosos dessa área foi o sociólogo Zygmunt Bauman. Pode passar para nós, Samuel. E esse sociólogo aí disse o seguinte, preste atenção. Vivemos tempos líquidos, nada é feito para durar. Bauman, ele faleceu em 2017, com 92 ou 93 anos, e ele dedicou a sua vida a estudar a mudança de comportamento nas sociedades. Ele é um sociólogo polonês, e ele começou a observar, puxa, por que o comportamento das pessoas mudam? Por que as pessoas criam o desejo de consumir de forma frenética, exagerada, de forma contumaz? Por que isso acontece? E ele resumiu toda a teoria, todo o estudo dele nessa frase aí, vivemos tempos líquidos e nada é feito para durar. Deixa eu te dar um exemplo muito próximo de nós. Quando a tela do seu celular quebra, o que você faz? A sua não quebrou, não? Glória a Deus que nunca quebra, amém, irmão? Mas quando quebra, você vai numa assistência técnica e faz um orçamento da tela do celular, sim ou não? Na maioria das vezes o conserto custa mais do que o novo, ou o preço equivalente ao novo, sim ou não? O que você faz com o velho? Descarta. Tudo que é quebrado e que o custo do conserto não compensa, o que a gente faz? Descarta. Assim é com celular, assim é com eletrodoméstico, assim é com a sua vida, em muitos aspectos, em muitas coisas que você compra. Só que a pergunta é a seguinte, e quando o marido quebra? E quando a esposa quebra? E quando o filho quebra?
Você vai lá, descarta e pega um novo marido, uma nova esposa e um novo filho? Percebe como é sutil esse negócio da cultura de substituição? Sim ou não, irmãos? É muito sutil. Muitos de nós criamos o seguinte pensamento: não, eu não ajo assim. Será mesmo? Será que o que esse homem estudou por mais de 7 décadas, e de verdade, irmão, não sei nem se ele é cristão, e para mim pouco importa. O que eu importa é o cerne do princípio dele, comparando com as Escrituras. E quando eu olho para as Escrituras, eu percebo, irmãos, que há uma cultura de substituição. Não funcionou, quebra e substitui. Quebrou, substitui. Está quebrado, substitui. E assim, por causa disso, muitas pessoas estão literalmente destruídas na sua vida emocional. Porque elas acham que é um novo parceiro ou uma nova parceira que vai dar jeito para ela. É um novo relacionamento, porque o antigo já não serviu. E isso vai impregnando as nossas vidas, e essa cultura sutilmente vai ganhando espaço na nossa mente. A gente não confronta essa cultura com a mente de Cristo. E a Bíblia, irmãos, vai apontar um caminho totalmente diferente. Na sociedade dos descartáveis, Deus continua cumprindo o propósito de restaurar. Enquanto a sociedade está descartando, Deus está dizendo: manda para mim que eu restauro. Manda aqui, deixa comigo que eu restauro. Não serve para vocês, para mim serve. Não é útil para vocês, para mim é útil. Para vocês não cumpre mais um propósito, para mim cumpre. Porque o nosso Deus é o especialista em restauração. Isso começou lá no Jardim do Éden, quando o homem caiu em pecado. Adão cai em pecado, e mais tarde Salomão, em Eclesiastes 7:29, diz que Deus fez um homem perfeito, mas o homem buscou muitas invenções. O homem que buscou invenções foi aquele homem que quis viver aleatório, fora da vontade de Deus. Então percebam, a imagem e semelhança do Criador foi desfigurada por causa do pecado de Adão. E essa imagem, Deus veio restaurar através de Jesus. E tendo dito isso, aí a gente vai partir para a leitura de Jeremias 18, que você vai entender o que Deus quer falar conosco. Jeremias 18, verso 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir o que, gente? 3. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Percebam nesse texto que existem pelo menos 3 etapas de uma restauração feita por Deus. Coloca para nós, Samuel, por favor. E essas 3 etapas são as seguintes. Primeiro, Deus traz uma revelação. Segundo, Deus traz uma orientação. Terceiro, Deus espera obediência. O Deus que revela, o Deus que orienta, é o Deus que espera a nossa interação com obediência. E eu quero mostrar essas 3 etapas de restauração presentes nesses 4 versículos de Jeremias 18 que a gente acabou de ler. Versículo 1, acompanhe comigo. Diz o texto: a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Você pode dizer isso comigo? A palavra do Senhor veio. Houve uma revelação, irmão.
houve uma inspiração. Nós somos um povo que precisamos se familiarizar com a busca por revelação. Nós não somos um povo que temos grandes gurus. Você não precisa de um grande guru que diga o que você precisa fazer na vida. Você não precisa de alguém que te entrega 7 ou 10 passos para o sucesso. Você precisa ouvir a revelação de Deus ao seu respeito. A palavra do Senhor foi revelada a Jeremias. E se a gente quiser ter revelação, a gente precisa olhar para Jesus. Não existe outra revelação, ou uma revelação mais perfeita do que Jesus. Em João capítulo 1 diz que ele é o verbo se fez carne, habitou entre nós. Então, assim como a palavra do Senhor veio para Jeremias, presta atenção nisso, Jesus vem até nós. Ele é a revelação, Ele é a palavra de Deus. Você não precisa de uma nova revelação, você precisa conhecer mais e melhor Jesus. Jesus veio até nós e nos traz a revelação. Olha o que o texto diz em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, Deus falou o que, gente? E de muitas, aos pais pelos profetas, a nós, nos falou nestes últimos dias através de quem? Do Filho. Olha o que diz o versículo 2: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. O Filho é a revelação do Pai. O Filho é a revelação para os seus problemas. Você não precisa de uma outra revelação a não ser Jesus, porque Jesus é a revelação do próprio Deus a nós. Alguém diz amém para isso? Lucas capítulo 10 e verso 21. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas a quem? E as revelastes às criancinhas. Em outras traduções bíblicas, aos pequeninos. E aí Jesus disse: assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que existem coisas que estão ocultas ao conhecimento de gente sábia e entendida. Existem coisas que estão ocultas, níveis de conhecimento, níveis de revelação, níveis de compreensão do sobrenatural de Deus que está oculto, fechado para gente muito inteligente, mas que é revelada aos pequeninos. Jesus revela. O Pai revela através do Filho. E Jesus está dando graças por isso. Graças te dou, ó Pai, porque foi isso que o Senhor quis fazer. Irmãos, uma das etapas da restauração em nossas vidas, a gente precisa ter revelação de quem Jesus é. Você precisa conhecer Jesus melhor. O seu problema não é falta de dinheiro, o seu problema não é uma enfermidade no seu corpo, o seu problema não é a contenda na sua casa, o seu problema não é porque as pessoas te rejeitam, o seu problema é porque você não conhece Jesus suficiente. Esse é o nosso problema. Nós não temos revelação suficiente de Jesus. Porque se nós tivermos, as circunstâncias da nossa vida ganham uma outra ideia e um outro propósito. O problema, irmãos, é que a gente não tem revelação de Jesus o suficiente. Paulo, no Novo Testamento, em uma das cartas, ele disse que ele queria conhecer Jesus profundamente. O profeta Oséias, no Antigo Testamento, capítulo 4, verso 6, ele diz que o lance é conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo.
E boa parte dos problemas da nossa vida é porque a gente não conhece Jesus o suficiente. Muito pelo contrário. Alguns de nós conhecem Jesus superficialmente. Então, primeira etapa para a restauração, você tem que ter revelação. Segunda etapa, diga comigo, eu preciso ter revelação. Diga, eu preciso ter orientação. Olha o que diz o versículo 2 de Jeremias 18. Levanta-te e desce. Para onde? E lá eu te farei ouvir as minhas palavras. É como se Deus dissesse assim: Jeremias, vai para o lugar onde eu estou te mandando ir sem questionar, e lá você vai receber as próximas instruções. Lá você vai receber a próxima orientação. Lá você vai receber a próxima dica. Ou como dizem alguns, né? Lá você vai receber as próximas chaves. Lá você vai receber. Mas percebam, havia uma orientação. E que orientação é essa? Levanta e desce. A pergunta que cabe aqui é: qual é o nível de comprometimento que nós temos com a orientação do Senhor para nos guiar? Qual o nível de comprometimento nós temos com a orientação de Deus para nos guiar na direção dos seus propósitos? E por que a gente pergunta isso, irmãos? Porque o Salmos 23, verso 1 e 2, diz que o Senhor é o teu pastor. Alguém diz amém? O Senhor é. Alguém diz aí? O meu pastor. Nada me faltará. Agora veja o versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas. Perceba, o teu bom pastor, ele quer te guiar às águas tranquilas. Agora pensa no sentido inverso desse texto. Por que é que às vezes a gente bebe águas turbulentas? Por que é que às vezes estamos tão atribulados, tão ansiosos, tão inquietos? Por que às vezes a gente está bebendo a água da turbulência e não a água da quietude? Sabe por quê? Porque Jesus, como nosso pastor, não está tendo permissão de nos guiar. Se Jesus, o nosso pastor, não tem permissão para nos guiar, irmão, você vai beber água atribulada, água perturbada, água de agitação. Se Ele não tem permissão para te guiar, veja, o texto diz: Ele me guia às águas tranquilas. Diga comigo, águas tranquilas. Olha o que diz João 16, verso 13. João 16, verso 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará ao quê, gente? Vejam, por que é que a gente está sendo... Você? Voltou? Tá bom. Por que é que a gente está sendo assediado pela mentira? Por algo muito simples. Porque a gente não estamos permitindo sermos guiados pela verdade. Por isso que a mentira nos assedia. Por isso que a mentira ainda tem impacto, poder e influência em nossas vidas. Porque a gente não permite ser guiados pela verdade. Então, olha que interessante. Está escrito que o Espírito Santo nos guia a toda verdade. Está escrito que o Senhor nos guia como nosso pastor às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. E por que
é que a gente está atribulado? Por que é que a gente tem que ficar mentindo? Por que é que a gente precisa ficar dando jeitinho brasileiro para todas as coisas? Porque a gente não está permitindo Jesus nos guiar. E talvez esse é um grande problema que nós temos como igreja, irmãos. Eu acho que você já viu no transporte público aqui de São Paulo o brasão da cidade de São Paulo. Já parou para olhar o brasão? O brasão da cidade de São Paulo tem uma inscrição em latim, que é a seguinte: non ducor duco. E essa expressão significa: eu não sou conduzido, eu conduzo. E talvez esse seja o nosso problema, irmãos. Talvez o nosso problema é que a gente quer insistir em conduzir a nossa vida e a nossa história e não permitir o Senhor nos conduzir. Talvez este brasão da cidade de São Paulo, de uma forma consciente ou inconsciente, está formando o nosso padrão de pensamento, está influenciando a gente, porque São Paulo realmente é uma potência. São Paulo é uma locomotiva para o Brasil e, por que não dizer, para a América Latina. Eu tenho ouvido pregadores dos Estados Unidos virem aqui a São Paulo e dizer: gente, o que acontece nessa cidade aqui repercute no mundo inteiro. Vocês são uma potência. E talvez por causa disso tudo, isso tenha alimentado em nós, irmãos, um sentimento presunçoso, um sentimento vaidoso. Talvez isso tenha implantado em nós uma ideia de independência, de que nós somos capazes de conduzir a nossa história e a nossa vida. Só que nessa manhã, eu quero te convidar a se arrepender de todo o seu coração, porque nós não somos capazes de conduzir a nossa vida. Nós precisamos do nosso bom pastor que nos guia às águas tranquilas. Nós precisamos do Espírito que nos guia a toda a verdade. Nós não podemos abrir mão disso. O dia que abrirmos mão disso, nós estamos perdidos. Estamos perdidos. Eu quero ser bem transparente e direto com você. Se Jesus não tem liberdade para nos guiar, nós ainda não nos convertemos. Nós ainda continuamos sendo os senhores da nossa própria vida. Se Jesus não tem liberdade para nos conduzir, para nos guiar, para nos ensinar, para nos corrigir, nós ainda não nos convertemos. Nós ainda somos senhores da nossa vida. Agora perceba, nem tudo está perdido. Eu tenho uma boa notícia, porque o Evangelho é boas novas, irmão. Eu tenho uma boa notícia para você. Se nós estamos nessa posição de queremos sermos guiados pela nossa própria capacidade, o Espírito de Deus está nos constrangendo e nos convencendo nessa manhã a aceitar a condução do Espírito sobre a nossa vida. A aceitar, nada está perdido. E eu te mostro na Bíblia, Pedro andou com Jesus quase 3 anos e meio, e quase no final da sua vida, Jesus disse para Pedro: Pedro, você ainda não está convertido. Lucas capítulo 22 e verso 31, acompanhe comigo. Diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para vos cirandar como trigo. Ou seja, Satanás pediu permissão para peneirar você como lavrador, ele peneira o trigo. Verso 32, vocês podem ler? 1, 2, 3. Jesus rogou por Pedro, Jesus intercedeu por Pedro e Jesus intercede por nós, irmãos. Agora preste atenção à parte B desse versículo.
Jesus está dizendo assim: você não se converteu o suficiente. Você precisa se converter mais. Você precisa se converter mais. Você precisa se render mais, porque quando você se render, aí sim, eu vou te usar para um grande propósito na terra. Irmão, sabe por que Deus às vezes não nos usa para um grande propósito? A gente não está rendido o suficiente. A gente não está quebrantado o suficiente. A gente ainda é senhor das nossas histórias. A gente ainda quer conduzir a nossa vida. E aí Deus não pode nos usar como Ele gostaria de nos usar. Então, preste atenção nisso. A segunda etapa de uma restauração é a orientação. Diga comigo: Deus revela, Deus orienta e Deus espera obediência. Depois que Deus revela, depois que Deus orienta, Deus espera o quê, gente? Olha o que diz o versículo 3. Versículo 3 de Jeremias 18. E descia a casa do oleiro. O que Jeremias fez? Ele desceu? Eu acho lindo, irmãos, uns irmãos que chegam: pastor, eu tive a revelação da última hora. Teve? Tive. Deus falou comigo. Falou? Deus se revelou em sonho. Revelou? Deus falou comigo na madrugada, no monte, na campanha dos 7 dias. Deus falou? A minha pergunta é muito simples: o que você fez em relação ao que Deus falou? Porque, irmão, tem um monte de crente que Deus falou um monte de coisa e o cara não fez nada. A pessoa não interage com o que Deus faz e fica se vangloriando em muitas revelações. Vamos acordar. Jeremias recebe a revelação, recebe a orientação e obedece. Fui à casa do oleiro. Eu não questionei. A casa do oleiro era o lugar mais improvável para um profeta ir. Sabe por quê, irmãos? O que se faz na casa do oleiro? Utensílios de barro. Para que serve um vaso de barro para um profeta? O mais conveniente para o profeta era o seguinte: Deus ter dito, Jeremias, vai à casa do sacerdote, vai à casa de um escriba da lei, porque lá eu vou te fazer conhecer as minhas palavras. Esse escriba da lei vai te instruir, esse sacerdote vai te instruir, mas não, ele diz: vai e desce à casa do oleiro. O Jeremias poderia ter dito: Senhor, eu poderia ir para outro lugar, né? O Senhor poderia me mandar para outro lugar. E não é assim que alguns de nós respondem para Deus quando Deus nos manda fazer alguma coisa e a gente diz: Senhor, o Senhor poderia mandar a gente fazer outra coisa, né? A gente não responde em obediência, irmão, e ainda quer viver os propósitos de Deus. Ainda quer viver a vontade de Deus? Não dá. O Jeremias desce a um lugar dos mais improváveis para um profeta. E lá naquele lugar, Jeremias recebe a revelação. Preste atenção nisso. Jeremias vai de forma obediente à casa do oleiro. E alguém já disse que servir a Deus não tem segredo, mas tem um preço. E o preço de servir a Deus é a obediência. Servir a Deus não tem segredo, irmão, mas se você realmente quer servir a Deus, pode se preparar, porque o preço de servir se chama obediência. Continue fazendo o que é certo,
mesmo quando tudo ao seu redor esteja fazendo errado. A obediência a Deus sempre traz recompensas. Sempre. Pastor, eu não faço a coisa certa porque todo mundo na minha família faz o errado. Eu não faço a coisa certa porque no meu trabalho todo mundo está fazendo o errado. Faça a coisa certa, mesmo que todo mundo ao seu redor esteja fazendo errado, porque quem obedece a Deus vai viver recompensas dos céus na terra. Vai viver os céus na terra. Agora, irmão, se prepare para ser rejeitado. Se prepare para as pessoas te excluírem. Se prepare para você ser mal falado, ser mal visto, ser mal comentado. Você não ter curtidas nas redes sociais. Você não ser uma pessoa de ibope. Se prepare para isso. Então a obediência, ela atrai as recompensas. Você pode dizer isso comigo? Obediência atrai recompensa. Pastor, isso não é meritocracia? Não, não é. Eu vou te explicar por que não é. Isso não invalida. A graça de Deus, nós recebemos tudo pela graça. Alguém diz amém? Mas a Bíblia ensina que há o princípio da semeadura, plantar e colher. Uma não substitui a outra. As duas trabalham juntas. Pela graça de Deus somos o que somos. Alguém diz amém? Mas, irmão, se você plantar, você vai colher. E aí vem a pergunta: se você planta obediência, você vai colher o quê? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: recompensa. Você sabia que a maior parte das promessas de Deus estão associadas, condicionadas à obediência? Se quiseres e me ouvires, comereis do melhor da terra. Se quiser e ouvir. Se buscar o reino de Deus e a sua justiça... Ah, não, acho que você já leu isso na Bíblia. Se buscares o reino de Deus e a sua justiça, mais da metade das promessas de Deus são condicionais à obediência. A gente precisa entender, irmãos, que Deus espera de nós obediência. E aqui eu quero te dar 2 exemplos de obediência: Noé e Josué. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6 e verso 22. Uau! Vocês podem ler? 1, 2, 3. Você conhece a história. Noé recebeu um propósito de Deus de construir uma grande arca numa época que não chovia. E o que Noé faz? O texto diz: ele faz o que Deus manda. Ele faz o que Deus manda. Ele não vai fazer uma enquete com a sociedade dele. Olha, eu estou pensando em construir uma arca. O que vocês acham? Olha, alguém me ajuda no projeto de construir uma arca? Ele não faz uma enquete. Ele simplesmente vai lá e faz. Irmão, a gente tem que parar de ficar racionalizando o que Deus nos manda fazer. Se Deus mandou você fazer, faça. Se Deus te mandou abençoar alguém, abençoe. Ah, eu não sei se aquela pessoa é merecedora. E você é? Se Deus te mandar sair de um lugar, saia. Se Deus te mandar entrar em um lugar, entre. Se Deus mandar você romper relacionamento com uma pessoa, rompa. Se Deus mandar você se conectar com outra pessoa, se conecte. Para de ficar arrumando desculpa. Para de ficar arrumando pretexto. Jeremias desce a casa do oleiro. Noé faz conforme tudo que Deus lhe mandou. Josué capítulo 11, verso 15. Josué
Diz o texto: como ordenou o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a quem? E assim Josué fez. É que meu estilo de liderança é diferente do de Moisés. Moisés fez de um jeito, eu vou fazer de outro. Sabe qual é o nome disso? Falta de autoestima. Você precisa imprimir a sua marca, a sua característica, o seu jeitão. Do jeito que Josué recebeu de Moisés, Josué fez. E nem uma só palavra ele tirou de tudo que o Senhor ordenou a Moisés. Só faz, irmão. Só faz, irmã. Para de dar jeitinho. Eu acho que uma das coisas que Deus vai cobrar de nós no céu como brasileiros é isso. Por que é que, afinal de contas, tudo que eu mandei vocês fazer, vocês sempre davam um jeitinho? Você me diz, eu vou fazer aqui de um jeitinho diferente, porque esse jeitinho diferente vai dar o mesmo resultado. Não é do seu jeitinho, não é do nosso jeitinho. É do jeito que Deus mandou. É do jeito que Deus quer. Aleluia. Deus está nos tornando vasos novos, através de um processo de restauração. O versículo 4 de Jeremias 18 diz o seguinte: ministério de louvor pode se posicionar, eu estou terminando. Jeremias 18, 4 diz: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Veja, irmãos, o vaso que estava primeiramente na mão do oleiro, Jeremias vê esse vaso caindo e se quebrando. E aí o texto diz que ele torna a fazer. Ele faz um vaso novo. Ele molda, presta atenção nisso. Moldar significa esculpir, dar forma, dar contorno, significa modelar, e isso exige paciência. Irmãos, um oleiro, um artesão, ele só pode moldar uma massa de barro se ela estiver mole. E se não estiver mole, ele precisa molhar ela com água. A água na Bíblia é o Espírito Santo, é um dos símbolos do Espírito Santo. Ouça isso: se você estiver muito dura a voz do Senhor, fique atento, o Espírito Santo vai molhar o teu coração nessa manhã. Porque Ele quer te modelar. E sabe por que um artesão modela? Quando o artesão modela, as impressões digitais dele ficam no vaso. Fica no vaso. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, preste atenção nisso. Mas essa imagem e semelhança foi afetada por causa do pecado. Mas quando nós recebemos Jesus, o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados. O Espírito Santo começa uma obra de restauração, e Deus vai nos modelando, nos modelando, nos modelando, e as impressões digitais do nosso Criador vai sendo estabelecida em nossas vidas. A imagem e semelhança que Adão perdeu está sendo restaurada em nós diariamente. Está sendo restaurada em nós. Para quem permite, irmão, é preciso dar permissão, é preciso dar espaço. Não tem como o oleiro, o artesão, modelar um barro duro. Se o barro insistir em ficar duro, o que resta é ser quebrado. Não tem outro caminho. Quebrado. Romanos capítulo 9, verso 20 e 21. Aleluia. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada vai dizer ao que a formou: por que você me fez assim? Quem somos nós? Quem somos nós para dizer para Deus: Senhor, eu não gosto disso,
Eu não gosto desse meu jeito, eu não gosto. Ele te formou assim, Ele está te modelando. Dê lugar a isso. Versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa ou do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer. Por que aquela pessoa? Problema seu, irmão. Problema seu, irmão. Você acha que Deus está preocupado com os nossos questionamentos? Ou que a gente intimida Deus com nossos questionamentos? Deus não fica intimidado com nenhuma pergunta nossa. Ninguém intimida Deus. Ninguém. 2 Coríntios capítulo 4, e eu termino, versículos 6 e 7. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu aonde? E Ele fez isso para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Versículo 7. Você pode ler para nós encerrarmos. 1, 2, 3. O poder pertence a Deus, a glória pertence a Deus, o louvor pertence a Deus, a exaltação pertence a Deus. Nós estamos sendo transformados, modelados. O nosso caráter vai mudar, a nossa vida vai mudar. Nós seremos a imagem e semelhança do Criador. Nós seremos. Dê lugar a isso, irmão. Vence a sua teimosia, vence a sua carne, vence o seu ego, vence a sua vaidade, vence o que você tiver que vencer e dê lugar a isso. Seja um vaso novo nas mãos do Senhor. Seja um vaso de honra. Aleluia. Querido Espírito Santo, eis-nos aqui. Recebemos a revelação da Tua palavra e não ficamos indiferentes a ela. Nós nos levantamos, se coloque de pé. Nós nos levantamos e nós descemos aos lugares que o Senhor nos mandar ir. E é nesses lugares, Senhor, nesses lugares que a palavra do Senhor vai ser mais nítida a nós. Espírito Santo, numa atitude de fé, numa atitude de ousadia, numa atitude de dependência, numa atitude, Pai, de interação com a Tua voz, eu declaro: a CBN se coloca de pé, a CBN desce a casa do oleiro, a CBN recebe orientação do alto, e é do alto que vem o nosso socorro, é do alto que vem o nosso recurso, é do alto que vem a nossa força, a nossa esperança. Jesus, nós vamos interagir com a Tua vontade, custe o que custar, pague o preço que tivermos que pagar. Irmão, deixa eu dizer algo aqui. Existem pessoas aqui com medo de ser criticado. Sabe por que você não faz o que Deus mandou você fazer? Você tem medo de ser criticado. Você tem medo da opinião das pessoas. E eu preciso te dizer isso. Enquanto a gente estava orando aqui, o Espírito Santo falava no meu coração. Tem gente aqui que não vive o meu propósito por medo. Medo das críticas, medo do que vão falar, medo da reação das pessoas. E eu preciso te dizer isso. Não tem como viver o propósito de Deus sem assumir riscos. Quem vive o propósito de Deus assume riscos. Quem vive o propósito de Deus se expõe. Quem vive o propósito de Deus erra. Quem vive o propósito de Deus cai. Mas quem vive o propósito de Deus é restaurado pelo poder do Espírito Santo.
Ele nos coloca de pé novamente. Então, você precisa vencer o seu medo de errar. Você não é uma sumidade. Você não é alguém que não erra, que é infalível. Você tem que perder o medo de errar. Segunda Timóteo capítulo 4. Ah, Jesus. Segunda Timóteo capítulo 4. Aliás, é 1 Timóteo, Samuel, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 1. Eita Jesus. É capítulo 1 e versículo 7. Eita, não é não, é 2 Timóteo 1, 7. Segura aí. Segura aí. 2 Timóteo 1, 7, achei. Eu sei qual é a mensagem, mas estava procurando o endereço. Achamos o endereço. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O espírito de medo se vai. O espírito de medo se vai. O espírito de medo se vai. Receba ousadia, receba amor, receba graça, receba autoridade, receba unção. O perfeito amor lança fora todo medo. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. Ouça isso. Nesses próximos 3 meses que faltam para terminar 2024, alguns de vocês vão construir em 90 dias o que não construíram em anos da sua história. Os ousados, que não tem medo de errar, que não tem medo de falhar, e que dão crédito, preste atenção, crédito à direção de Deus, a revelação de Deus, vão ousar nesses próximos 90 dias e vão colher algo que você não colheu em anos da sua história. Se você pode erguer as suas mãos, vamos levantar aqui, irmãos, um altar de adoração. Se você puder orar em línguas, ore em línguas agora. Sim, Jesus, sim. Nós dizemos sim para a sua vontade. Nós dizemos sim, sim, sim. Seja feito aqui na terra como já é feito nos céus. Seja feito aqui na terra